qual o melhor tesouro direto para você começar a investir. Se você está começando aí a colocar um pezinho ali nos investimentos, ou se você já começou e quer se aprofundar um pouco mais, esse vídeo é para você, tá? Para você entender o contexto geral do tesouro, contexto geral dos títulos, tá? A visão geral de como os títulos funcionam, tá? Pontos aí que não podem ficar de lacuna na sua cabeça, na sua mentalidade, pontos importantes que você precisa preencher agora, tá? Enquanto você tá investindo aí, começando a investir, então já tem um pouquinho de dinheiro ali investido. Não deixe isso passar doidado aí para frente, não deixe essas lacunas ficarem. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu prometo que o conteúdo é bom mesmo para preencher qualquer lacuna, beleza? Eu sou o de Matos aqui do canal de Matos Ensina. O especialista em investimentos está aqui para te ajudar a investir melhor. Esta é a missão aqui do nosso canal. Sem nenhuma enrolação, a gente vai direto para o nosso vídeo. Qual o melhor tesouro direto para começar? O que a gente vai ver aqui? Tesouro direto, características gerais, riscos, detalhes de cada tipo de título, o título ideal para começar, tá? Vamos aí falar sobre tudo isso. Por que esse vídeo? Porque conhecimento é a chave sempre, tá? Nunca é demais conhecimento, nunca é demais, e conhecendo você toma melhores decisões. O que acontece se você toma melhores decisões? Seu dinheiro rende mais, você não perde dinheiro, você não entra em furada, você evita um monte de problema e você atinge seus objetivos aí mais rapidamente, beleza? E se torna o que eu sempre digo, investidor independente, que esta é a minha missão aqui do meu canal, de todos os meus projetos aqui educacionais, beleza? Então vamos lá. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, tá? O Tesouro Nacional, órgão do governo, foi lá e criou um programa de Tesouro Direto, que é para o quê? Para pessoas físicas, tá? Investir, tá? Emprestar dinheiro para o governo. O que o governo faz com esse dinheiro? Ajuda aí a financiar a dívida pública, beleza? Então, na prática, é um empréstimo para o governo. Você pega o seu dinheirinho suado e coloca lá na mão do governo, para o governo fazer os empréstimos, financiar a dívida pública, a máquina pública, tá? E no fim das contas ele te dá o que em troca, uma rentabilidade, tá? Que muitas vezes é interessante e muitas vezes pode ser mais interessante ainda se você sabe aproveitar momentos do mercado, tá? Que é o tema, inclusive, deste canal aqui, falar sobre esses momentos, beleza? Então, se você não é inscrito, aproveite esse momento, é bem propício para você se inscrever. E é o seguinte, se você coloca R$1.000 lá e tira, por exemplo, 1.100 depois, tá? Então é isso, você coloca o dinheiro, ele investe, ele rende, tá? Você investe o dinheiro, ele vai rendendo e vai aumentando, tá? É simples assim. Características gerais, tá? Você pode colocar quanto lá? A partir de R$30, tá? Limitado até 1 milhão, tá? Para dentro de um mês, tá? Só para você ter isso em mente. Se você ganhar na Mega Sena, tá? De repente você tá querendo decidir investir o seu dinheiro, não vou contratar nenhum consultor financeiro, não. Eu mesmo vou investir os meus 30 milhões. Beleza, ó. É 1 milhão dentro do mês, aí você tem que fazer esparçado aí seus investimentos, se você pensa em tesouro direto, beleza? Investimento mínimo é R$30, ou seja, se você tem R$35, você pode investir em alguns títulos, só que não é em todos. Por que não é em todos, de Matos? Se todo mundo fala que é R$30 o mínimo, por que não é só essa regra? É dentre R$30 ou 1% do título, o que for maior. Temos títulos que custam 11 mil, quase 12 mil reais, tá? Esses títulos você tem que investir R$120, que é 1% do título. Tem título que custa R$700. Nesses títulos, 1% seria R$7. Aí não, R$7 não. Tem que ser R$30, beleza? Aí você tem que comprar uma quantidade maior de títulos. Essa é uma primeira característica, tá? R$30 ou 1%. Por exemplo, já um spoiler aqui, não tem como você investir no Tesouro Selic com R$30, você precisa de R$120, tá? Então, só um porém aqui antecipando. Característica geral de novo, rentabilidade é garantida lá no vencimento. Então, no meio do caminho não é garantido, tá? No meio do caminho você tem marcação a mercado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Que é o quê? É você ter oscilações. Você compra um tesouro inflação, tá? Tesouro IPCA+, vou ganhar inflação. Cara, maravilha, né? A inflação tá alta, sei lá o quê. Tá, vai que a inflação dispara, vou manter meu poder de compra, beleza. Aí no meio do caminho o que acontece? As taxas sobem. No meio do caminho a inflação baixa, tá? Pode acontecer várias coisas que fazem o seu preço cair, tá? Então, você pode perder dinheiro com o Tesouro Direto, tá? Por isso, continua nesse vídeo para você saber como não perder dinheiro com o Tesouro Direto, tá? É importante você saber disso. Outra coisa, pode ganhar juros fixos, tá? Que seria um tesouro pré-fixado, que é pré-fixada a sua rentabilidade, você vai lá e compra um negócio, vai ganhar 12% ao ano e ponto final. Vai ganhar, se você segurar até o vencimento. No meio do caminho pode ter oscilação, tá? Então, sempre tem uma data de vencimento, você pode falar, eu vou segurar até 2024, por exemplo. Então, você vai ganhar aquela taxa que está lá, sem discussão.
Você pode ter taxa Selic de rentabilidade, ou seja, a taxa básica de juros da economia. Se a Selic vai subindo, você vai ganhando mais. Então você pode ter uma rentabilidade que esteja atrelada à Selic, ou você pode ter uma rentabilidade atrelada à inflação. Então você ganha a inflação mais uma taxa de juros, tá? Então você tem dois componentes aqui, especialmente no Tesouro IPCA, que é a inflação. Você pode receber juros antecipados, que seriam semestrais no momento, tá? No Tesouro Selic, no Tesouro Direto você tem dois tipos de títulos que te pagam juros semestrais, ou seja, antecipa a sua rentabilidade, ou então lá no vencimento, beleza? Então você tem essas duas opções de investir e só tirar lá no vencimento, ou investir e ficar recebendo semestralmente um pingadinho ali na sua conta, tá? Então você tem essas duas opções que você faz antes de começar a investir, tá? Antes de pôr o seu dinheiro, você escolhe o título, tá? Esse aqui é para mim, esse aqui não é para mim, tá? E não serve para todo mundo esse título que paga juros semestrais. É só para um perfil bem específico de pessoas que eu já vou contar. Características gerais. Tem taxa da B3, tá? Que é custo de você investir e manter a custódia lá com a nossa bolsa, Brasil Bolsa Balcão B3. Essa taxa é de 0,2% sobre o valor investido dentro do ano, tá? Então, se você fica um ano inteiro, você paga 0,2%, tá? De custódia, tá? 0,2% de R$ 1.000 seria R$ 20. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Não, seria R$ 2. Seria R$ 2. 0,2% de R$ 1.000. R$ 100 é 10%, R$ 10 é 1%. E a gente volta isso mesmo, né? Então seria R$ 2, tá? Então, a taxa da B3, tá? Para valores pequenos acaba sendo pequena, para valores grandes ela fica monstruosa, né? Normal. Mas no Tesouro Selic, tá? Só para você saber já, no Tesouro Selic você tem a isenção dessa taxa. Você não paga essa taxa se você investir até R$ 10.000, tá? Aí você coloca R$ 10.000 num banco, R$ 10.000 numa corretora, não resolve. É R$ 10.000 no seu CPF. Aí você já tá sabendo que tem dois Tesouros Selic, 2025 e 2027. Então eu ponho 10.000 em um, 10.000 em outro, também não resolve. Soma tudo, tá? Se você coloca 10.000, mês que vem tá R$ 10.060, você já vai ter a taxa em cima dos R$ 60, tá? Só para você saber. Existem impostos, tá? Que também é automático. Eu coloquei aqui a taxa da B3 é automático só para você saber. Você não precisa ir lá e fazer algum comando, nada. Ela vai debitar do seu saldo dia após dia, vai sendo provisionada ali, tá? Não tem nem como fugir aqui pelo meio, investindo diretamente no Tesouro Direto. Impostos também é automático. Você tem imposto de operação financeira e você tem imposto de renda. Imposto de operação financeira, se você segurar o investimento por 30 dias, já está livre, tá? Não tem problema. Você segurou por 30 dias, não paga imposto de operação financeira. Agora, imposto de renda não tem como escapar. E o imposto de renda ele tem uma tabela regressiva, tá? A cada dia que passa, você vai pagando menos imposto. Cada dia não, a cada 6 meses que passa, no fim das contas, né? Que nos primeiros 6 meses você paga de imposto também automático, você não precisa fazer essa conta. Você paga 22,5% de imposto sobre o que você tiver de rendimento, tá? Você não paga em cima do que você colocou. Você colocou R$ 1.000, vou pagar 20% dos R$ 1.000? Não, não. Você vai pagar 22,5% do rendimento daqueles R$ 1.000. Essa é a lógica. E aí, passados 6 meses, a alíquota cai para 20%. Tá? E aí, passado um ano, ou seja, você já segurou o título por um ano. Tá? Um ano e um dia, agora você tem uma alíquota de 17,5% que vale por um ano. Tá? Então, você ficou um ano e um dia, depois mais um ano. Agora, parou no 17,5%. Depois de 2 anos, então, você tem a menor alíquota, que é 15% de imposto de renda. Tá? É automático também, você não precisa fazer este resgate. E tem vencimento, característica geral também do Tesouro Direto, que todos os títulos têm um vencimento. Você não consegue comprar um título e segurar até quando você quiser, não. Tem título que vence quase infinito, lá em 2055, mas, apesar de ser quase infinito, se a gente pensa hoje que são 33 anos, ainda assim, tá, vai ter um vencimento no título, tá? Riscos gerais aqui, tá? Riscos gerais aqui do Tesouro Direto. É o risco no meio do caminho, é o risco da marcação ao mercado que eu falei, tá? Que é o quê? É o mercado movimentar. Você compra hoje, as taxas estão baixas. Daqui a 6 meses as taxas estão altas. Então, o mercado é outro, tá? O mercado é outro. O que era justo de juros 6 meses atrás não é mais justo 6 meses depois, tá? Isso pode acontecer e acontece sempre.
Quando isso acontece, qual o efeito para você? O efeito é que se as taxas sobem, os preços de quase todos os títulos caem, tá? E se as taxas caem, os preços de quase todos os títulos sobem, tá? Esse é o efeito de marcação ao mercado. Sempre lembrando, se você segura o título até o vencimento, você não precisa nem saber que existe marcação ao mercado. Ao menos se você queira, talvez, aproveitar uma oportunidade aí de ganhar com a marcação ao mercado, que é super normal, tá? Temas que a gente fala aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Outro risco, risco de crédito, mas é o risco de crédito mínimo do Brasil, tá? Isso aqui é o governo te dando solidez de que ele vai te pagar essa conta, que ele vai pagar, tá? Aí você pensa, não, mas não tem um risco de eu não receber? No fim das contas, realmente não tem, sabe por quê? Porque o governo pode emitir moeda. Ele tira dinheiro de onde não existe, ele fala, agora existe mais R$ 1 bilhão na economia. Toma aí, eu paguei todos os juros. Tá fácil, né? Fácil, mas nem tanto. Por quê? Quando o governo faz isso, emite mais moeda, tá? A um ritmo mais acelerado do que o normal, do que o convencional. Quando ele faz isso, ele prejudica aí o valor da moeda. Ele gera inflação. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de produtos e serviços que existe, tá? Uma quantidade de produtos e serviços que existe no Brasil. E essa quantidade está equivalente à quantidade de dinheiro que existe na economia. Quando aumenta muito a quantidade de dinheiro, sem aumentar aqui, tá, os fatores de produção, sem aumentar a quantidade de coisas disponíveis para você comprar, o que acontece é que tem mais dinheiro para a mesma quantidade de produtos, então o preço de tudo sobe. Tá? Isso aqui é matemática lá da economia, é simples, tá? Se você aumenta a base monetária, você acaba prejudicando aí a inflação, tá? Você aumenta a inflação. Então, se você ganha inflação, até pode ser interessante para você, mas não é tão preto no branco assim. Vamos lá, mais um risco, tá? É o risco menor que existe de crédito quando você compara com instituições financeiras, por exemplo, tá? E aí, título a título, tá aqui. Esses são os títulos disponíveis para compra hoje, ó. Não precisa se assustar. São muitos títulos, mas ó, o Tesouro já ordena por cor. Então aqui os primeiros, ó, todos são pré-fixados. Depois, todos são Selic, os dois. Depois, todos são IPCA, tá? A questão é que você sempre tem uma diferencinha aqui de alguns títulos, ó, que são com juros semestrais, tá? E alguns títulos que não têm juros semestrais. Essa é a lógica. Então, a gente vai falar de cada um deles, tá? Primeiro aqui, Tesouro Selic. Tesouro Selic é o seguinte, você pode pôr o dinheiro lá, como eu disse, ó, a partir de R$ 124, está aqui o investimento mínimo, que seria 1% do preço do título, que está aqui, 1.249. Do lado você tem a data de vencimento dele, tá? Tá aqui, ó, 1 de março de 25. Se você vem aqui pro lado esquerdo, ó, ele é 25 o nome dele, tá? Que é justamente o ano que ele vence, 2025, da mesma forma aqui embaixo. Tesouro Selic 2027 está aqui. Vence em 1 de março de 2027, tá? E aí aqui a rentabilidade dele, quanto que ele rende? Ele rende a taxa Selic efetiva, que não é a Selic meta, tá? Selic meta é o quê? É o que o Comitê de Política Monetária diz. A Selic meta está aqui em 13,75 ao ano. Mas aí existe a Selic efetiva, que é 0,1 ponto percentual abaixo, tá? Então, se é 13,75 a Selic meta, 13,65 vai ser a Selic efetiva, tá? Normalmente, tá? Que é 0,1 ponto percentual abaixo. Então, aqui é a rentabilidade da Selic efetiva mais uma taxinha. Essa taxinha aqui do lado é um ágio. Se está positivo, esse título está te pagando mais do que a Selic, mais 0,0367%. De Matos, isso aqui é ao mês? Não. Isso aqui é ao ano, tá? Então tem que dividir isso aqui para 252 dias úteis, tá? Então essa é a lógica. Eu tenho até vários vídeos aqui que tem vários sucesso aqui do canal quando eu calculo quanto que rende ao dia, tá? Esses títulos aqui, tá? E é justamente você pegar esses dois aqui, somar e dividir para dia útil, mas é conta financeira, você não pode dividir mesmo, tá? Tem que somar um mais a taxa, multiplica um pelo outro, depois eleva isso aqui a um dia de 252 dias úteis, não é tão simples assim. E existe o título de baixo, 2027. A lógica dele é que ele está te pagando mais, ó, 0,15. Não sei se vocês estão vendo, olha só. 0,15, enquanto o de cima é 0,0367. Por que o de baixo está pagando mais? Porque ele tem um prazo de vencimento mais longo, ele é 2027. Tendo um prazo de vencimento mais longo, a consequência é que ele tem um risco maior, tá? Ele tem um risco maior de sofrer mais oscilações, de a economia mudar, de tudo acontecer. Então, um risco maior, você precisa exigir uma rentabilidade maior. Por isso que ele te paga um pouquinho mais, tá?
Esse é o Tesouro Selic. Como é que tem oscilações nele? Se essa taxa muda, você tem oscilações no preço. Só que isso é muito raro, tá? Aqui em 2022, isso aconteceu um dia. Um dia útil, teve um dia de prejuízo nesses caras aqui. Só um, tá? Inclusive que eu mostrei no vídeo anterior, se você não viu, corre lá depois desse vídeo para assistir, tá? Aconteceu isso em um dia deste ano de 2022. É raro acontecer, mas acontece, tá? Vez ou outra. Às vezes você compra no dia seguinte, caiu. Nossa, de Matos, que escolha que eu fiz horrível. Caiu bem no dia. Segura ele mais uma semana, 2 semanas, vai ter resolvido já isso. Normalmente é assim que funciona, tá? Depois a gente tem aqui Tesouro Prefixado. Temos 2. Mas tinha 3 lá, porque o terceiro tá na próxima tela, que é o com juros semestrais, que ele é diferente. Temos 2. Tesouro Prefixado 2025, Tesouro Prefixado 2029. O que é esse título? Esse título não tem segredo. Você vê aqui a rentabilidade dele, ó, 12,86, 12,53. Então, se você compra esse cara, você vai ter de rentabilidade 12,53 ao ano, por exemplo, tá? Sem discussão, sem discussão. 12,53 ao ano. Pera aí, de Matos. Você tá me dizendo uma coisa aqui que você acabou de falar que não bateu. Pera aí que eu já vou chegar lá nessa taxa aqui estar maior na do curto prazo. Mas vamos lá. Esse título você compra ele, você segura até o vencimento, você tem a rentabilidade que está aqui. Ponto final. Só que no meio do caminho você compra lá na taxa de 10%. Você vai lá, o negócio está 12,86%. Você vai ver prejuízo nesse título. Vai parecer que você está tendo prejuízo. Você só vai ter prejuízo se você for vender o título, tá? Porque se você segurar ele até o vencimento, vai recuperar tranquilamente, tá? Porque tem marcação a mercado, tem oscilação no meio do caminho, mas se você segura até o vencimento, é garantida a sua rentabilidade. Sempre lembrando disso. Agora vamos lá. Naquela lógica que eu falei, que o título mais longo é mais arriscado, então ele acaba rendendo um pouco mais, tá? Ela tem uma exceção à regra, que é a curva de juros, tá? É um assunto bem mais aprofundado que eu trago aqui no canal várias vezes, tá? Mas eu vou trazer uma empassando dela aqui só para vocês entenderem. Os juros para curto prazo, tá? Eles estão num patamar maior do que os juros para longo prazo. O que é isso? Acontece que a expectativa para o futuro é que a taxa Selic caia. A expectativa para o futuro é que a inflação esteja controlada, então a taxa Selic vai poder ser reduzida. Por quê? Porque não vai precisar ter esse apelo tão grande para as pessoas economizarem, pararem de gastar, investir, tá? Aumentar o custo do crédito, vai ter um apelo menor, tá? Então, tendo um apelo menor a parar com a falta de crédito, parar com o excesso a retenção, tá? Dos recursos, isso faz com que a Selic possa ser reduzida, tá? Possa ser reduzida porque a inflação vai estar aí entrando nos eixos. Então, para um período mais curto, que é o de cima, 2025, você tem uma taxa Selic mais alta, você tem uma expectativa de juros mais alta. Quando você olha mais para frente, 2029, você já tem taxas menores. Então você faz a média das taxas menores lá da frente com as taxas maiores de hoje. Então você tem uma rentabilidade diferente para o 2029, tá? Esse é o motivo aqui de você ver essa diferença entre as taxas nos dois títulos, né? Porque os juros de curto prazo, tá, até 2025, estão maiores do que de 2025 na sequência, até 2029, tá? Da mesma forma que é aquela lógica, ó, investimento mínimo é R$31, tá? Não é 30 cravado, nunca vai ser 30 cravado. Quase nunca. Nunca é demais, mas quase nunca vai ser R$30 cravado, tá? Aqui, ó, R$31,11, você já consegue comprar uma fraçãozinha aqui desse título, tá? Desse Tesouro Prefixado 2025. E aqui está a data de vencimento da mesma forma. Esse título oscila muito quando as taxas de juros mudam, tá? Se a taxa sobe, o preço do título que está aqui cai, tá? Se a taxa cai, o preço do título que está aqui sobe. Essa é a lógica. E aí tem o prefixado com juros semestrais. Qual a diferença? Esse cara aqui, semestralmente, ele vai te pagar juros semestrais. Eu tenho vídeos, tá, no canal falando sobre cada um desses títulos no detalhe. Por quê? Porque tem muitas características, tem muitas contas pra gente fazer para você realmente entender aprofundadamente sobre o título, tá? Aqui no canal, tá? Clica lá no canal, dá uma olhada nos vídeos que te interessam sobre cada título, porque é importante você entender aprofundadamente antes de você sair investindo seu dinheiro, tá? Esse aqui é um dos títulos mais complexos, tá? Porque ele te paga um juro semestral, mas na prática ele está abatendo do valor do seu investimento, tá? Você tem lá R$1.000, ele te paga um juro semestral, agora você tem R$960.
É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, tem esse porém aqui nesse título, mas ele é igual ao outro, ele é prefixado, tem uma data de vencimento, você vai ter garantia da rentabilidade, só que no meio do caminho tem oscilações se essa taxa mudar, da mesma forma, tá? Mas aqui você recebe juros semestral. E o juro semestral que você recebe já abate o imposto de renda, tá? Então, você já paga imposto de renda, inclusive, antecipadamente, antes de chegar no vencimento, tá? Então, essa é a diferença aqui. Depois a gente tem tesouro que rende o quê? Rende a inflação. É o tesouro IPCA, que tem a rentabilidade o quê? Da inflação mais de uma taxa. Essa taxa aqui é uma taxa pré-fixada, tá? Então, a gente tem o título que é pré-fixado e a gente tem o IPCA que também tem um componente pré-fixado, tá? Então, IPCA mais uma taxa que é pré-fixada. Qual que é a lógica aqui? A lógica é que você vai se proteger da inflação, tá? Você vai ter a rentabilidade da inflação. Rentabilidade da inflação, meio estranho, né? Você vai ter o que vier de inflação, tá? Você vai ter o que vier de inflação mais uma rentabilidade. Agora sim, essa rentabilidade aqui, por estar acima da inflação, a gente chama de rentabilidade de juros real, tá? Então, isso aqui é juros real. O que é o juro nominal? É o juro que você vê lá, 12%. E aí você desconta a inflação e você descobre qual que é o juro real, que é isso aqui. Se você compra um cara desse, segura até o vencimento, você vai olhar a sua rentabilidade e você vai descobrir que você teve essa rentabilidade de juro real, tá? Acima da inflação. Então, se a inflação explode, você ganha a inflação mais uma taxa de juros. Mas tem um porém, você sempre vai pagar imposto de renda em cima de tudo que você ganhar. Então, mesmo que o que você ganhou foi inflação, você paga imposto de renda em cima da inflação também, tá? Então, rendeu 10% de inflação, mais 5% do título, rendeu lá 15%, considera ali o imposto de renda em cima desses 15%, tá? Essa é a lógica. Então aqui você consegue se proteger da inflação se você leva para o vencimento, tá? Somente. Porque no meio do caminho não é garantida a proteção da inflação, porque tem muita oscilação, como eu disse. Aqui tem muita oscilação, tá? Igual o pré-fixado, tá? Tem muita oscilação. Aqui tem até um componente a mais que é da inflação e acaba que fica mais bagunçado esse título ainda, tá? Porque tem vídeos aqui no canal que eu explico no detalhe, tá? Mas ele segue o valor nominal atualizado, tá? Que aí tá sempre se atualizando com base aí na inflação do mês, tá? Então, é um título bem complicado se você quiser entender como é que esse preço aqui é formado, tá? Mas você não precisa entrar tão a fundo assim. Mas se quiser entrar a fundo, tá? Temos vídeos aqui no canal sem problemas, beleza? Então, você pode investir a partir de R$ 32,16 aqui nesses caras, tá? Tesouro IPCA 2026, por exemplo. E aí, se você segura para o vencimento, não tem risco de perder. Mas se você investe nele, a taxa sobe, esse 5,96 sobe, você pode estar perdendo dinheiro, tá? Se essa taxa mantém de lado, você vai estar ganhando, tá? Se a inflação for positiva. E se a taxa cair, tá? Aí sim você vai ver ganhos aqui. Se essa taxa volta para os 2,5% que tinha há pouco tempo atrás, vai ter ganhos bem astronômicos aqui nesses títulos, tá? Depois a gente tem esse cara aqui com juros semestral, que é a mesma coisa lá do pré-fixado. É esse cara, tá? É a inflação, só que ele te paga juros semestral, ou seja, antecipa a rentabilidade. Antecipando a rentabilidade, ele desconta do valor do seu investimento, tá lá, R$ 4.000 que você tem, agora você tem R$ 3.950, tá? Sempre assim a lógica. E aí, antecipando os juros, reduz aqui o valor e você já paga imposto de renda em cima do que caiu na sua conta. Essa é a lógica aqui. Agora, finalizando aqui, o título ideal para você começar, agora que você tem um contexto geral dos títulos, tá? Que você tem lá. Títulos que são prefixados aqui em cima, tem o prefixado com juros. Títulos que são IPCA, ou seja, rende a inflação, e os IPCA com juros. E o Tesouro Selic, aqui no meio, tá? Para você pensar em começar a investir, não tem como dizer outra coisa sem ser o menos arriscado, né? Qual a lógica? Você está começando a investir, você quer pôr um pé na água aqui, então vai para o menos arriscado, que sofre menos o quê? Volatilidade, apesar de sofrer um pouquinho, como eu falei, é o Tesouro Selic, que é sempre uma boa opção para reserva de emergência, inclusive, tá? Esse aqui é o cara para você começar a investir aí, pensando em investir de forma independente, tá? Que às vezes você tem um monte de investimento já lá no banco, na corretora, mas não foi nada algo que você pegou e colocou mesmo. Porque quando você compra um fundo de investimento, por exemplo, você não tá, você sendo um investidor independente, colocando seu dinheiro ali, tá? Tem alguém que está pegando seu dinheiro e colocando em alguma coisa, muitas vezes em títulos do Tesouro, tá? Saiba disso. É uma boa você pensar em começar a investir ou aprofundar seus estudos aí, seus conhecimentos sobre o Tesouro Direto. E é para isso que a gente está aqui, tá? Então,
Essa é a minha missão. Sou o Di Matos, aqui do canal Di Matos Ensina. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like e também se inscreva aí. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.